Em primeiro lugar, agradeço a toda a gente que se disponibilizou, principalmente aos 4 convidados, em nome do Hockey Clube de Sintra, poderem, neste momento mais complicado da saúde pública e do desporto em particular, e do Hockey Patins em relação ao Sintra, porque a formação para nós é muito importante e isto vai fazer com que realmente os miúdos possam ter as referências a falar. Felizmente que tenho aqui 4 ases à minha frente de Hockey Patins e queria dizer também que isto não vai ser um diálogo, isto vai ser uma conversa de café entre 4 pessoas e 2 moderadores, pelo que peço a todas as pessoas presentes desliguem os vossos microfones. Também peço, se quiserem fazer algumas perguntas aos nossos 4 convidados, que o façam através do bate-papo ou do chat, que depois, conforme vamos ao longo da nossa conversa, vamos interagindo nesse sentido. Não há perguntas diretas, é só os 4 convidados e os 2 moderadores. Eu começava por agradecer e são 4 convidados com os currículos irrepreensíveis. Começo pelo João Rodrigues, que começa no Paço de Arcos em sub-13, 15, 17 e 20 e sénior, chega ao Benfica, marca 256 golos, 145 jogos, depois vai para o Barcelona, onde está há 3 épocas, e já tem 174 golos e 146 jogos. 107 internacionalizações, das quais já fez 158 golos, com 12 jogos e 7 golos nos europeus. 3 taças intercontinental de clubes, 4 taças das nações, 1 europeu, uma taça da WC da Europa, 1 europeu de sub-17, 1 mundial, 2 ligas europeias, 4 taças continental, 1 europeu de sub-20, 3 vezes campeão nacional, 3 taças de Portugal, 1 campeão nacional de sub-15, 2 supertaças portuguesas, 1 campeão nacional de sub-20, 2 campeões nacional 2 vezes campeão nacional de sub-13, 2 ligas espanholas, uma supertaça espanhola, uma taça de Espanha, 3 ligas catalã. Obrigado, João, por este currículo irrepreensível de ouro e nos dá a tua presença aqui. Depois temos o Pedro, que é um amigo da casa, um homem que não precisa de apresentações. Estreou-se em 1990 no Santos de Venda Nova, em sub-15 e sub-17. Ingressou no Hockey Clube de Sintra, onde esteve entre 1993 e 2005. Foi coordenador da formação sub-13, 15, 17 e séniores. Em 2005 vai para o Porto Santense. No ano seguinte, para o Candelária, onde acumula o seu cargo de coordenador da formação. Em 2009, assume a liderança do Paço de Arcos. Em 2010, passa pelo Dramático de Cascais e a seguir 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, abraça o desafio da seleção de Moçambique, onde tem um brilhante 4º lugar em São João, na Argentina. Depois tem um 7º e 8º também para a seleção de Moçambique. Em 2012 assume a liderança novamente do Paço de Arcos e coordena a sua formação. Em 2013 chega ao seu clube de coração, ao Benfica, e acumula como coordenador de formação até 2019. Em 2020 assume a coordenação técnica do Pereira. Tem 2 taças intercontinentais de clubes, uma Liga Europeia, uma taça intercontinental, 2 taças continental, 2 vezes campeão nacional, 2 taças de Portugal, uma vez campeão nacional de sub-17. Depois temos o Luís Peixoto, nosso árbitro de referência dos mais internacionais, também nascido em Lisboa, 47 anos, foi atleta de campeão nacional de judo em Esperanças, praticou ainda futsal e hóquei patins, onde começou no Estrela do bairro de Olaias, hoje Odivelas. Está há 30 anos na arbitragem, fez uma pausa de 2 anos para estar na tropa, fez 5 anos nos distritais, 6 no quadro B e há 17 no quadro A. Subiu internacional em 2007, 2 campeonatos do mundo de séniores masculinos, 2 campeonatos do mundo de séniores femininos, 2 campeonatos do mundo de júniores masculinos, 2 campeonatos do mundo de sub-17, uma taça latina, um torneio Montreux,
2 finais de fora Taça Séries, várias finais de fora séniores masculinos e femininos em Portugal, um campeonato de Angola, um campeonato nacional dos Estados Unidos. Obrigado, Pachoto, por poder estar aqui presente esta noite e podermos conversar todos um bocadinho. Para terminar, um homem tão bem conhecido também do Hóquei Clube de Sintra, o professor Manassas. Eu teria aqui a noite toda para fazer o currículo dele, mas vou só lhe dizer aquilo que ele ganhou. Foi campeão da Europa de clubes na Liga Europeia em 2015 e 16, vencedor da Taça de Ceres em 1990, vencedor da Taça Continental em 2013, vencedor da Taça Intercontinental, campeão nacional de Séniores 91, 93, 94, 2014, 2015. 5 vezes vencedor da Taça Portugal, outras 5 vezes. Vencedor da Supertaça Nacional, 2 vezes. Campeão nacional de Júnior, 2 vezes. Vencedor da Taça Sérgio pelo Passo de Arco. Seleções, 3 campeonatos de Europa de juvenis, 1 campeonato de Júnior, 1 campeão da Europa, 1 campeão de Jogos Mundiais, 1 vice-campeão do mundo e treinador também do Hóquei Clube de Sintra, que conhece bem a casa. Fazendo estas apresentações, é com muito orgulho que eu hoje estou aqui a falar com vocês e obrigado pela vossa presença. Eu lançava para a mesa o que é que se pretende desta conversa. Que vocês, os 4, conversem entre vocês. Numa conversa de conversa, onde vocês falam e argumentam e disputam as opiniões que são lançadas para cima da mesa. Eu lançava como primeira questão as equipas, esta época, que não vão disputar o play-off, e ao João, se calhar não é a mesma coisa que se passa contigo em relação em Espanha, mas isto talvez seja mais para o consumo interno. As equipas que vão disputar o play-off vão ficar sem competir 6 meses. Em vossa opinião, o que é que há a fazer pelos atletas e pelos clubes? Pedro, queres começar? Não sei se percebeste a pergunta. Antes de mais uma vez, boa noite a todos. Àqueles que não cumprimentei individualmente, é um prazer enorme estar aqui e muito obrigado pelo convite a uma casa que me diz muito, como tu disseste muito bem. Eu, muito sinceramente, eu acho que isso já não é nada de novo. Se olharmos para o contexto atual, há equipas que não competem há 4 meses, portanto, existiram outras que da temporada passada para esta também tiveram para aí 5, 6 meses parados. Agora, quando se tem a oportunidade de reformular o sistema competitivo ou o quadro competitivo, se quiserem, é evidente que esta situação que tu lançaste é uma situação preocupante, porque acho que e quem me conhece já me ouviu várias vezes afirmar isto que vou dizer, que o hóquei tem um período de defesa demasiado extenso, demasiado longo, e evidentemente com este novo sistema de competição, acho que isso vai se avolumar, e acho que é um desafio que se coloca depois na época seguinte, quando se retomar a competição, porque eu costumo dizer que o hóquei encerra em si especificidades muito próprias, em que por muito treino que se faça, quando não existem os patins, não existe o stick, não existe 1 contra 1, 2 contra 2 e por aí fora, dificilmente se treina. Não é mais tentar manter uma forma, mas que do ponto de vista hoquístico não colhe, não é produtivo. Portanto, esta é a primeira análise que faço à questão que tu avançaste. Não? João, em relação àquilo que o Pedro acabou de dizer e à pergunta que eu fiz, vocês aí em Espanha estão a passar pela mesma coisa exatamente? Estás no microfone? Tinha o microfone desligado, sim. Antes de mais, boa noite a todos. Agradecer o convite e dizer que para mim é um gosto enorme falar de hóquei em patins. Podem sempre contar comigo para isso e, acima de tudo, fazê-lo também com pessoas que me dizem muito e que respeito imenso. Para mim é um orgulho enorme. Relativamente à pergunta, aqui em Espanha é diferente, primeiro porque não há play-off este ano. Estava previsto haver, mas por causa do Covid
e para reduzir o número de jogos, também para garantir, ou pelo menos para minimizar o risco da época não se concluir, tomaram a opção de acabar de retirar o play-off para esta temporada. E portanto essa questão não se levanta, portanto, nós só temos o campeonato regular e quando ele acabar, acabou o campeonato, e para o ano, se a pandemia permitir, vão colocar o play-off como tinham previsto fazê-lo este ano. Nesse aspecto, vocês têm época normal, certo? Sim, nós temos 30 jornadas de campeonato nacional e portanto não temos essa questão de fazer essa interrupção para o play-off, e há equipas que deixam de jogar muito, muito cedo. Professor, atletas como o João, que precisam estar sempre no alta, como é que gerem um período tão comprido de inatividade? Boa noite a todos. Um cumprimento especial ao Hockey Clube de Sintra, um clube que me diz muito, por onde passei e onde tive bons momentos. Ao Pedro Nunes, é escusado, conheci-o onde ele começou, no Santos da Venda Nova, treinador do meu filho mais velho, e depois reencontrámos-nos no Hockey Clube de Sintra, e depois ele foi-me buscar à prateleira para ir para o Benfica. Ao João Rodrigues, um atleta que me orgulho de ter treinado, um exemplo relativamente, não só como atleta, como desportista, mas acima de tudo como pessoa, de um respeito por tudo e por todos. Luís Peixoto, eu acho que o conheci nos célebres torneios de 3x3 que nós fizemos na Federação, na altura ainda estava, acho que no início dos anos 90, e foi aí que eu o conheci pessoalmente, até não sei se terá sido num torneio na Praia das Maçãs, com uns rings ao ar livre. É verdade. Há possível. Que reconheço uma grande capacidade como árbitro. Portanto, Nuno, muito obrigado pelo convite. E relativamente à questão que coloca, é extremamente difícil, de facto é extremamente difícil para os atletas, neste caso concreto de hóquei patins, ou de uma modalidade como o hóquei coletiva, em que não é possível manter os atletas a um nível elevado sem competição. De facto, pode haver outras soluções mais reduzidas, mas de facto é muito difícil. O João Rodrigues falou que em Espanha retiraram o play-off, de qualquer forma eles vão acabar dentro de algumas semanas, a fase regular, ou seja, vai também haver aqui um período alargado. Só uma solução é realizarem torneios por zonas, entre os clubes, no fundo, ou promovidos pela própria federação ou entre os clubes. Se não for assim, dificilmente há motivação para os atletas manterem alguma atividade e algum trabalho com um objetivo. Treinar só por treinar, sem o jogo ao fim de semana, é extremamente difícil, tanto para um desporto coletivo como uma modalidade individual. Obrigado, professor. Luís, neste caso específico, a arbitragem é como se fosse a mesma coisa andar a patins. Ou não existindo, ou não ter atividade, perde-se um bocado o ritmo, perde-se um bocado o apito, ou como é que isso funciona? Boa noite a todos. Também, mais uma vez, agradecer o convite que foi feito pelo Nuno e, portanto, ao Hockey Clube de Sintra. Disseste no início que éramos 4 ases, mas não, eu não sou ase nenhum. O ase é o João, o Pedro e o professor. E nestas brincadeiras, às vezes, encontramos coincidências. O Pedro começou a treinar no Santos da Venda Nova, pelo que percebi, o meu primeiro jogo oficial foi no ringue do Santos da Venda Nova. Já me tinhas confidenciado isso. Em 92, portanto, quando comecei. Em relação à questão, Nuno, para nós árbitros é muito complicado ter ritmo sem jogo. E nós este ano notamos particularmente porque, quer se tenha mais dedicação ou não, a treinarmos durante a semana, fazer uma corridinha, muitas vezes sozinhos, não temos os jogos das camadas jovens para retificar situações, para praticar, para tentar encontrar uma melhor posição no jogo, e eu tenho notado por mim e pelo que tenho visto que sem jogos o árbitro perde muita capacidade, não propriamente a decisão em si no jogo,
mas de conseguir gerir o jogo de uma outra forma, onde estaria com muito mais à vontade e muito mais movimentação e ritmo de jogo. Eu tinha uma pergunta para fazer ao João. Obrigado, Luís, que tem a ver com o facto que a formação, que é tão importante, e tu sabes que tiveste um percurso de formação bastante interessante, face a esta pandemia, até que ponto poderá estar comprometida esta situação da nova geração de atletas, praticamente quase 2 épocas sem treinar, sem jogar? É uma situação muito, muito delicada. Como é óbvio, como apaixonado de hóquei em patins, não posso ficar indiferente com esta situação. Acho que será difícil. Não sei se é uma geração perdida, mas que vai ter muito impacto no futuro da modalidade. Acredito que sim. Cabe-nos a todos nós tentar minimizar esse impacto. Mas, como é óbvio, eu acredito que vai haver muito abandono de hoquistas, vai haver, espero que quando se possa retomar os treinos com a maior normalidade possível, que se possa cativar novamente esses jovens a retomarem a modalidade, mas o que é certo é que 2 anos na formação de um jovem é normal que cause moça, não só no hóquei, mas em todas as modalidades. Aquilo que eu tenho transmitido aos jovens quando faço estas reuniões de Zoom, foi um bocadinho aquilo que eu volto a transmitir hoje, que é, eu quando em março do ano passado, como todos nós, fomos para casa confinados, e no meu caso fiquei privado de poder jogar hóquei em patins, que é aquilo que eu mais gosto de fazer, e de um dia para o outro deixei de o poder fazer, e durante cerca de 3, 4 meses não pude entrar dentro de um ringue, custou muito, foi muito duro, portanto eu sei perfeitamente aquilo que os jovens estão a passar agora. E aquilo que eu fazia era tentar calçar os patins sempre que podia na garagem. Quem não tem uma garagem no jardim ou no próprio apartamento, ou onde seja, há estratégias que nós podemos encontrar para minimizar esse tal impacto. É ver muito hóquei, tanto hóquei das últimas épocas como de há 20 anos atrás, foi aquilo que eu procurei fazer também. Eu acho que há muitas maneiras de nós nos mantermos ativos. E se calhar passava a bola para o Pedro. Esta foi uma pergunta que o Marco Moraes fez e que pode ser abrangente às 4 pessoas. Pedro, as gerações futuras vão ficar marcadas ou isto é como andar de bicicleta? Depois começa a andar e recupera-se? Não, eu estou perfeitamente de acordo com aquilo que o João disse. E reforço exatamente aquilo que ele acabou de referir, que é, tentando sintetizar um pouco, eu acho que tem muito a ver com o aspecto individual, portanto, do jovem atleta, a sua força de vontade, a sua abnegação, a sua entrega, o seu gosto pela modalidade, a capacidade de resiliência também, a educação e formação desportiva que, do meu ponto de vista, numa primeira fase, vem de casa também. Acho que é importante os pais terem um papel bastante interventivo nessa matéria. Mas a organização interna dos clubes. O João referiu aqui, atenção que eu estou aqui a ouvir aqui vozes. Já não está. Pronto. O João referiu aqui bem que em março do ano passado arranjou estratégias para não perder o contacto com aquilo que mais gosta e sabe fazer. Acho que isso deve ser, de certa forma, incentivado pelos pais, como eu disse, mas também pela própria organização interna dos clubes, através dos seus treinadores. Eu dou um exemplo, nós no Parede Futebol Clube, os treinadores têm colocado desafios às suas equipas, não só para verem jogos de hóquei, analisá-los, darem a sua opinião, quer do ponto de vista individual, quer coletivo, no fundo para os prender um pouco à modalidade. E depois a questão mais sensível, que é o que serão destas gerações que praticamente perderam duas etapas competitivas. E aí é um apelo que faço e tenho defendido isso sempre que possível, não só através destas reuniões, mas também junto da Federação, sempre que me é permitido. Se calhar era o momento indicado
para as principais federações, estou-me a referir a Portugal, Espanha e Itália, e por que não dizê-lo também Alemanha, França, Suíça, tentarem encontrar uma forma destes jovens, principalmente sub-19 e sub-17, não terem perdido as respectivas épocas desportivas. Eu acho que era muito importante, não só para o futuro da modalidade, mas também para o próprio atleta em si, porque a questão que eu coloco é um sub-19 hoje do Benfica, de um Sporting ou de um Porto, para não ferir aqui suscetibilidades, praticamente esteve 2 épocas sem competir e, portanto, como é que vão ter uma primeira abordagem a um escalão sénior? Eu acho que isso é extremamente difícil e, portanto, se calhar estará nas mãos, entre aspas, das respectivas federações dos vários países, no sentido de encontrarem uma forma destes jovens não queimarem 2 anos das suas etapas de formação, que para mim são fundamentais. É óbvio que os predestinados se calhar encontram outras formas e se calhar, como tu dizias, quando se voltar a andar de bicicleta as coisas não se sentem tanto, mas nós sabemos que predestinados nesta modalidade existem muito poucos. Quando digo muito poucos é perante o universo de atletas que esta modalidade felizmente ainda tem, mas não tenho dúvidas de que não diria a longo prazo, mas que a curto e médio prazo esta modalidade vai se ressentir. Mas há uma coisa que me deixa de certa forma otimista, que é nós estamos em igualdade com as outras modalidades, com exceção do futebol, que eu costumo pôr sempre um pouco à parte, mas acho que todas as outras modalidades de pavilhão estão na mesma situação que a nossa. Com a vantagem das 5 modalidades de pavilhão, o hóquei patins é aquele que tem menos jogadores em formação a desistir. Portanto, também é aquele que tem menos atletas. Mas pelo menos isso já dá algum alento de futuro. Luís, em relação à arbitragem, também é curta, como toda a gente sabe, e estas paragens são terríveis. Há pouca formação, e então se não há jogos, pior ainda, atrasa ainda mais a qualidade dos árbitros que o hóquei tanto necessita. A minha pergunta também era outra. O hóquei patins, a partir de determinado nível, já tem um nível muito grande de profissionalização. Não era desejável para o hóquei patins essa mesma profissionalização para os árbitros? É uma questão que é muito difícil de responder. Perdão. Sempre que se fala em qualquer coisa da federação de alterar, os clubes alterarem, as associações alterarem, o problema é sempre o mesmo, não há dinheiro. Ou dizem que não há dinheiro. Se calhar há, mas muitas vezes não se quer. E essa questão da profissionalização é muito, muito relativo, porque não estamos a falar em estruturas iguais a futebol, que é um mundo completamente à parte. Sim, nós já temos no hóquei patins jogadores e treinadores a ganhar muito bem. Profissionais. Se calhar numa primeira divisão temos, não digo metade das equipas, mas quase, possivelmente, sim. E outras, se calhar, que não ganham nada. Portanto, temos os árbitros também, pá. Somos os parentes pobres. Tem estado a ser melhorado ao longo dos tempos, mas continuamos a ser os parentes pobres. Se não houver gosto pela arbitragem, não é pelo dinheiro que nos conseguem cá segurar. Acredito que sim. E sabes muito bem disso. Já voltamos aí, porque é uma conversa interessante para vocês todos falarem. Mas em relação à própria formação dos árbitros, em relação à paragem, face à pandemia e a paragem prolongada. Assim, vou dar um exemplo muito concreto. O ano passado, quando ocorreu a paragem, no início do Covid, em Lisboa tínhamos acabado de fazer um curso de árbitros, salvo erro, 8 ou 9 árbitros, que nunca tiveram a oportunidade de ir para uma pista, sequer para fazer um jogo. Eu, sinceramente, não sei responder se, quando for a abertura às camadas jovens, se esses árbitros estão motivados ou não para iniciar aí a sua carreira.
ou se estão a pensar que depois destes 2 anos perderam a vontade. Não é só recuperar a formação, mas também recuperar a formação da arbitragem, que é muito importante para a qualidade. Sim, e temos tido, em termos de federação, tem-se trabalhado, em termos associativos, muito pouco ou nada. E daí que não se consegue motivar, conseguir aos novos árbitros que nunca tiveram na pista, que não sabem o que é um jogo, como é que se consegue dar formação? Não consegues. Logo aí é um entrave muito grande. Da mesma forma que um jogador, se calhar, consegue fazer umas coisas diferentes em termos de equipa, mesmo treinando individualmente, a formação do árbitro é feita na prática. É um grande problema que nós temos. E a parte da prática, mas também há a parte física. E como é que é gerida a parte física dos árbitros? Cada um trata de si. Ó professor, ouviu a resposta do Luís? Não era necessário, se calhar, os árbitros também terem uma formação física acompanhada? Eu recuava um bocadinho e ainda sobre o assunto que o Pedro e o João falaram Sim. relativamente à questão dos reflexos que isto pode ter nos jovens, não é? Eu tenho uma opinião muito otimista. Eu acho que quando desconfinarmos completamente vai haver de facto um boom porque as pessoas estão ansiosas. Eu falo por mim, enquanto praticante de atividade física e desportiva, falo por aqueles que conheço também que são do desporto e que estão ansiosos de estarem em contacto uns com os outros e de competirem, não é? Treinar e competirem normalmente. Relativamente às pessoas em geral, vemos, nunca visto, mais pessoas a fazer a sua atividade, a andar, a correr, a fazerem atividade física, não é? E isto foi um lado mau da pandemia que nos trouxe para isto, não é? Portanto, houve esse lado mau, mas que trouxe este benefício. É importante é que as instituições, e neste caso Hóquei Clube de Sintra, Parede, Benfica, saibam adaptar-se a esta nova realidade, quer dizer, a este recomeço. Portanto, estejam preparados e antecipem-se um bocadinho relativamente àquilo que é preciso fazer. Assim como a Associação de Patinagem de Lisboa ou a própria Federação. Há bocadinho que falou-se da continuidade e como é que vamos prolongar a época. Portanto, ou com torneios organizados pela Associação, ou o Parede organiza um torneio de fim de semana, a seguir é um torneio do Oeiras que organiza outro torneio, e eles vão competindo ao longo do ano, não é? Até ao final da época. Relativamente aos árbitros, é evidente, quer dizer, que isto pelo menos poderia haver alguns momentos de trabalho em conjunto, portanto, com orientações para aquilo que os árbitros devem fazer, que é fundamental. Portanto, a parte física num árbitro é fundamental, que depois o ajuda também na parte de condução do jogo, a parte psicológica, do stress, tudo isso, não é? Professor, o Miguel Sousa pergunta se seria importante, se calhar a APL, introduzir os árbitros nas equipas para fazer uma preparação física. Isso era inconveniente? Acha impraticável isso? Não, eu tinha aqui umas coisitas preparadas, algumas coisas que até escrevi, e que eu perguntava assim: os árbitros preparam-se? Não é só em termos físicos. Observam jogos, analisam os jogos que arbitram, discutem entre os seus pares, os que arbitraram o jogo, e com outros treinadores e com os jogadores o próprio jogo. No início da época fazem jogos de preparação, oferecem-se aos clubes para ir arbitrar jogos de treino nos clubes. Portanto, isto são tudo aspectos que são fundamentais na preparação de um árbitro para a época, não é? Não sei se respondi a essa questão, mas... Responde. Luís, quer dizer alguma coisa sobre aquilo que o professor disse? Eu não consegui ouvir tudo, tive aqui uma falha, mas em relação ao que o professor estava no início a dizer, um árbitro hoje em dia do quadro A está a fazer um trabalho específico todas as semanas sobre o jogo anterior e sobre o jogo futuro. Portanto, tem sido um dos trabalhos que estamos nos últimos mês e meio, que é de cariz obrigatório para todos os árbitros do quadro A. Deixa-me também só salientar ainda um bocadinho do que foi dito há pouco. Nós, árbitros de Lisboa, já chegámos a ter treinos conjuntos todas as semanas, de cariz facultativo, em que tínhamos um pavilhão
com uma hora e meia, e em que nos reuníamos todos e fazíamos trabalho específico, acompanhados por um árbitro que é professor de Educação Física. Portanto, tentámos manter a forma, só que muitas vezes ou havia um jogo distrital, ou havia jogo nacional, ou tenho que fazer 30 ou 40 quilómetros para me deslocar à minha conta, e todas essas coisas vai-se perdendo. Uma semana vem 3 ou 4, na outra vem só 2 ou 3, e acabou por Ó João, em Espanha também há estas dores de crescimento da modalidade. Estas dores de crescimento? Pois, eu acho que é assim, eu não conheço. Eu conheço a realidade espanhola há pouco tempo, não é? Relativamente pouco tempo. Eu não sei como era antigamente, mas a sensação que eu tinha e a realidade que eu encontrei é que acho que não são dores de crescimento. Eu acho que a modalidade em Espanha está a perder importância. Isto é a sensação que eu tenho, não sei se é verdade ou não, mas fiquei desiludido com a dimensão da modalidade aqui. Acho que há muito trabalho para fazer aqui em Espanha. No sentido de dinamizar a modalidade, de expandir mais para além da Catalunha. Na primeira divisão há 16 equipas aqui em Espanha e 15 são da Catalunha. E para além disso, quer dizer, há muita coisa que é melhor que em Portugal, mas também há outras que não. Eu acho que a nível organizativo em Espanha eles são melhores. Só o facto de terem uma plataforma e poderem ver os jogos todos da primeira divisão, masculina e feminina, em direto, acho que isso é fantástico. É a Hockey Liga TV, é grátis, portanto qualquer pessoa que queira ver um jogo da Hockey Liga, masculina ou feminina, pode fazê-lo através dessa plataforma, gratuitamente. Acho que isso é um passo importante que o hockey em Portugal deve dar. A nível dos árbitros, não conheço bem a realidade, mas sei que são bastante mais, são melhor remunerados do que são em Portugal, e acho que isso também é um passo importante a dar em Portugal. Não sei se há dinheiro ou não, mas tem que se arranjar, porque o aumento de orçamentos que existiram nos clubes, sobretudo os principais clubes em Portugal, não foi acompanhado pela estrutura da federação, e isso inclui a arbitragem. Portanto, tem que se fazer um esforço nesse sentido. Há muita coisa há muita coisa em jogo quando há um Porto Sporting, um Porto Benfica, um título em disputa, e as pessoas têm que estar o melhor preparados possível. Com esse aumento de profissionalização e de remuneração, também, que lá está, também teria que haver, se calhar, uma contrapartida diferente, ou seja, uma avaliação mais rigorosa dos árbitros. Não sei, estou a falar também um bocado sem saber o que é feito hoje em dia. Também não faço ideia, desconheço por completo a realidade dos árbitros aqui em Espanha, a não ser que são bastante melhor remunerados do que em Portugal. Pois, é isso que eu me referia. Já agora, aproveitando o canal teu, eu diria, costuma-se dizer que há uma, e ao Pedro, eu gostava que tu ouvisse aquilo que eu estou a dizer, que há uma atitude dos jogadores a sul de Portugal e a norte de Portugal, e ao nível de seleções, há atitudes da seleção portuguesa em relação à seleção espanhola, de comportamentos diferentes. O que é que se passa na realidade em termos de atitude, Pedro? Em termos de entrega, em termos de regionalismo? Eu não sei se é uma questão de atitude, se de mentalidade. Pois, exatamente. Por acaso acabou de entrar um ex-jogador meu, e que é meu amigo, o Carrais, o Cândido Oliveira, e a primeira vez que nos encontramos foi no Pico, no Candelária, e tivemos a oportunidade de abordar diversos conteúdos. Eu lembro-me do Cândido dizer exatamente isto. Eu já ouvi falar de mais coisas do ponto de vista técnico e tático nestes meses que trabalhamos em conjunto no Candelária, do que ouvi em toda a formação, e ele teve o privilégio de ter um bom trajeto de formação e de representar bons clubes. Agora, o que ele também referia muito bem é que a mentalidade era completamente diferente. Aliás, eu tive a oportunidade de treinar jogadores oriundos da zona norte do país,
e jogadores da Zona Sul, e onde há a grande diferença é a mentalidade, a predisposição, quer para o treino, para a competição, a forma como se entregam à tarefa também. Mas não tenho dúvidas que a formação a Sul, abordando os seus conteúdos mais técnicos e de tática individual, sobretudo, é bastante mais abrangente e, se quiserem, mais elevada do que a Norte. Agora, é verdade que a Norte se consegue conjugar melhor os dois ambientes, ou seja, a mentalidade, a atitude competitiva, com os aspectos técnico-táticos, mas sobretudo ao nível da tática individual, que isso é muito importante e por vezes é pouco referido, nos clubes do Norte, isso sem dúvida. E o mesmo se aplica também a Espanha e Portugal. É isso que eu ia perguntar ao João. O João vai dizer melhor do que ninguém, mas lembro-me de uma vez abordarmos isso também numa conversa antes do início do treino, e tive a oportunidade de ouvir as primeiras entrevistas do João depois de ter ido para a Espanha, em que referia exatamente isto. Se calhar o treino não é muito diferente, se calhar as ideias não são muito diferentes. A grande questão é a forma como se encara o processo de treino, a forma como se encara também aquilo que os treinadores vão transmitindo, e restei isso com agrado porque veio confirmar um pouco aquela que era a minha opinião, por força da análise que tive a oportunidade de ir fazendo ao longo destes anos de carreira. Eu só queria dizer ao Cândido que não há chat. Se quiser escrever alguma coisa, escreva pelo chat. Não há diálogo, está bem? Não, eu só queria 2 minutos, não sei se é possível, mas depois... É que está a levantar um precedente. Se nos importa, faça a pergunta pelo chat, está bem? Ok. Desculpe lá. Em relação àquilo que estamos a dizer, portanto, ao Luís Peixoto, há aqui pessoas que falam de que era importante esta nova formada de árbitros, e aos árbitros também, quando começassem os treinos, se calhar ir fazer pequenas arbitragens a jogos de treino das equipas. Acha que isso é execuível? Para manter a forma, para manter a aprendizagem? Não sei se é execuível, que eu gostava que fosse feito, gostava. Há muito que falo nos sítios próprios, com as pessoas com quem devo falar, que essa era uma boa metodologia de treinar um árbitro. Há quem crie sempre alguns entraves, porque vou dar um exemplo. Se for fazer, imagino que o Pedro está a treinar os sub-17 do Benfica, eu vou fazer um treino, eu e mais 2 ou 3 árbitros novos, com o Pedro ao Benfica. Na semana a seguir estão-me a dizer do Paço de Arcos que nós não fomos lá, depois diz o Sintra que nós não fomos ao Sintra, diz o Sporting que não fomos ao Sporting, e cria-se sempre entraves em tudo. Qualquer coisa que seja ligada à arbitragem parece que... É uma questão de mentalidade, não é? Um árbitro poder ir treinar com um determinado clube, que vamos roubar tempo ao treino do clube, que acaba por ser isso. Pode ser uma meia hora, para nós, para o árbitro mais novo, para a formação, era excelente. Poder estar, seja eu, seja o Miguel Guilherme, Ricardo Leão, o João Duarte, seja quem for, dos árbitros mais velhos, que possa estar numa pista com um árbitro mais novo, a tentar mostrar-lhe qual é o melhor posicionamento, o que é que deve fazer, qual é a atitude que deve ter com o jogador, para nós era excelente. Tem que haver uma mentalidade muito mais aberta de todo lado para que essas coisas sejam possíveis de realizar. Acompanhando a formação, como também acompanhado, na verdade, as novas fornadas de árbitros aparecem quase que não sabem sequer superar o apito. E o que é que acontece? O que devia acontecer era ser acompanhados por árbitros consagrados para fazer uma aprendizagem. Isso não acontece normalmente. É muito difícil de acontecer, Nuno, porque vamos pegar, não havendo pandemia, vamos pegar num fim de semana normal em todo Portugal. Os árbitros nacionais todos têm jogos. Podemos ir para Barcelos, podemos ir fazer um jogo de segunda divisão a Sines, podemos ir fazer um jogo de terceira divisão ao Alentejo,
e continua a haver todos os jogos distritais em Lisboa. Nós não temos árbitros suficientes para conseguir acompanhar os árbitros mais novos. Ó, A professor, associação tem feito alguma coisa por isso, mas não se consegue chegar a todo lado. é pouco, é pouco. É Ó, pouco, é professor, pouco. você que é uma pessoa de muitas modalidades, de handball, de esgrima, de hóquei patins, que domina essa área toda desportiva, a Isabel Saraiva Afonso diz-nos aqui que se a atitude a norte não está também relacionada com os incentivos, com os investimentos feitos pelos clubes em treinadores, na formação, etc. Eu recuava um bocadinho ainda, mais uma vez, e relativamente àquela questão que falaram um bocadinho dos atletas e o Pedro, relativamente aos da seleção, é preciso olhar também para o que se faz nas outras modalidades. A Federação de Handball, na próxima época, não vai alterar os escalões etários. Repito, a Federação de Handball não vai alterar os escalões etários na próxima época, ou seja, não quer queimar uma etapa de formação dos atletas. A Federação de Handball está nos Jogos Olímpicos. Nós temos que olhar para quem trabalha bem, não é? Esta pode ser uma solução. Há aqui um entendimento, houve aqui um Covid e há aqui uma alteração relativamente àquilo que é o ritmo. Agora, modalidades muito tradicionais, muito enraizadas, que dificilmente se consegue inovar, fazer coisas diferentes, o hóquei patins é uma delas, não é? Portanto, e tudo que seja alterar determinados procedimentos é extremamente difícil, não é? Relativamente à questão dos árbitros, eu acho que isto é fundamental, quer dizer, um árbitro tem que se preparar, e se preparando, treinando, e treinar é jogando, fazendo jogos. Portanto, porque não a Associação de Patinagem de Lisboa promover e dizer assim aos clubes, bom, nós temos 10 árbitros que querem durante o mês de setembro fazer arbitrar e apitarem em jogos de treino no vosso clube. Quem está interessado? E isto é um trabalho que tem que ser conjunto. Portanto, é difícil fazer-se ou ter-se o desenvolvimento desportivo só se trabalhar nas seleções nacionais ou só se trabalhar na arbitragem. Isto tem que ser um trabalho integrado. Portanto, esquecer dos árbitros, porque são elementos fundamentais para a evolução do jogo, para a evolução dos atletas. Dificilmente, se não os tivermos, não temos uma boa evolução. E por isso, às vezes, há uma diferença relativamente à qualidade das arbitragens para a qualidade do jogo em si, porque eles não estão a arbitrar a determinado nível, não é? Não querendo monopolizar isto na arbitragem, o David Pereira e o Miguel Sousa dizem aqui que no Hóquei a Sul têm recebido imensos árbitros de informação, estágio com árbitros mais experientes, e a experiência foi e é muito enriquecedora. É por aqui, Luís. É. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É com trabalho na pista, com jogadores reais, sem criar situações de jogo imaginárias, é que o árbitro consegue melhorar e aprender. Ó Pedro, sendo normalmente o elo mais fraco dos árbitros, em que não se dá a mesma importância em jogo, será por aqui também que as coisas terão que encaminhar de futuro? Sem dúvida alguma. Aliás, já o defendo há muitos anos. Todas as épocas desportivas, no início de todas as épocas desportivas, quando queremos fazer jogos particulares, procuramos saber se existem árbitros disponíveis para o fazerem, por exemplo. E o Luís Peixoto sabe que, como disse há pouco e bem, há sempre inúmeras dificuldades. E eu acho que o Luís não me vai levar a mal, eu acho que isto está mais do lado da Federação e da arbitragem do que propriamente dos clubes, dos seus treinadores. Eu este ano, no início da época atípica, porque o Paredes começou a época a 27 de julho, tive algumas dificuldades, mas felizmente que, desculpem-me o termo, à socapa, lá conseguimos arranjar uns árbitros para dirigirem esses jogos particulares. Portanto, eu estou completamente de acordo com aquilo que o professor José Carlos Manassas disse. Isto tem que ser um trabalho conjunto e só assim é que poderemos melhorar a modalidade no seu todo. E o árbitro é, neste momento, um interveniente, tal como os jogadores, fundamental para o enriquecimento do próprio jogo. E para mim não faz sentido a formação dos árbitros
ser mais teórica do que prática e estar muito afastada, sobretudo dos treinadores e dos jogadores. É uma questão que eu já levanto há muito tempo. Reconheço que as coisas têm melhorado. O Luís há bocadinho apresentou aqui algumas questões que eu tenho vindo a acompanhar e que registro com agrado, mas acho que ainda há muito mais para fazer. E sobretudo aqueles árbitros mais novos. Eu lembro-me, João, participámos de uma formação de árbitros estagiários na Associação de Patinagem de Lisboa. Eu lembro-me que estavam cerca de 6, 7 árbitros, João, candidatos, e se não me falha a memória, só 2 deles é que eu já os vi arbitrar um jogo. Portanto, acho que o caminho é por aí, é cada vez mais em conjunto, no sentido de promovermos o jogo em si e melhorarmos o jogo. E acho que todos os intervenientes têm essa responsabilidade e os árbitros não são exceção, como é claro. Vamos voltar novamente à arbitragem, mas eu queria pôr uma questão ao João, porque é talvez o que esteja mais perto da formação. Aqui o Paulo Fonseca e a Kelly dizem que se por acaso nós temporariamente não focássemos tanto nos escalões, mas sim na formação paralela, para ir integrando gradualmente as pessoas que começaram mais tarde, mesmo sabendo que é uma disciplina muito técnica que obriga a um treino desde muito cedo. Não sei se me fiz entender. Sim, fez-se entender. Não sei se sou a pessoa com a idade mais próxima da formação, mas se calhar não sou a pessoa ideal para responder a isso, porque nem sequer sou treinador, mas tenho uma opinião relativamente ao tema. Não sei se não é formada, porque nunca pensei demasiado no assunto. Assim, não há dúvidas que já todos dissemos a mesma coisa, que são 2 anos praticamente parados para as crianças ou para os jovens, e é complicado de suprir essa falta de hóquei. Eu não sei se fazer aquilo que o handball fez é a solução, mas parece uma boa ideia, sem dúvida. Parece uma boa ideia fazer ou o que o handball fez, ou o facto de não haver escalões e fazer por aptidão, digamos assim. Eu acho que pode ser muito subjetivo. Não sei se seria essa a solução. Se calhar mais do que isso, ia mais pela solução do handball. Acho que isso faz todo o sentido. Ok. Cândido, se quiser fazer uma pergunta a algum deles, escreva no chat, está bem? Esteja à vontade. Mário, queres fazer alguma pergunta? Mário? Queres fazer alguma pergunta ou lançar alguma questão por cima da mesa? Não, eu antes de mais queria desejar boa noite a todos e ia fazer aqui uma pequena provocação ao Pedro, porque nós começámos a falar com os 6 meses de paragem e eu ia perguntar ao Pedro se é caso para continuar a dizer viva o hóquei. Não, eu acho que nesta altura não culpo totalmente o hóquei. Eu acho que vivemos tempos atípicos, de enormes dificuldades, e se eu por vezes utilizo essa expressão porque sou um crítico de algumas decisões, eu acho que nesta altura não faz sentido. Embora, repito, que este quadro competitivo, na altura tive a oportunidade de também, através de chats e de sessões de Zoom, debater isto com alguns treinadores, e que alertarmos para esta situação, que em vez de se calhar dos 3 meses e meio que normalmente tem um defeso na nossa modalidade, se calhar haveriam equipas que passariam a ter mais meses. E se calhar ao Mário, para pessoas na tua área de intervenção, ainda se torna mais difícil. Deixa-me só recuar aqui um bocadinho, porque aquilo que o professor José Carlos Manassas disse foi que o handball não vai alterar os escalões etários, certo, professor? Certo. E a pergunta que o Nuno há bocadinho fez, e que eu tive a oportunidade de observar aqui através do bate-papo, é uma coisa que também tenho debatido com alguns treinadores, nomeadamente o João Simões, do Hockey Clube Turquel, que é, em vez de estarmos a olhar só para as idades, olharmos para o estágio ou para
para o estado de aprendizagem dos atletas, ok? Portanto, são coisas completamente distintas e que eu acho que ambas são válidas. Aquilo que o handball vai fazer é aquilo que eu defendia que o hóquei deveria fazer, ponto. A questão de definirmos etapas de formação de acordo com o estado de aprendizagem também acho que é pertinente, e nós no Parede, o Mário Oliveira está aqui, o Jaime Santos tem essa preocupação, independentemente das idades, estarmos mais atentos à evolução do jovem em função das aptidões que vai adquirindo, mais propriamente pela idade, ok? Duas coisas diferentes. Bom, eu posso intervir só numa questão que tem a ver um bocadinho com aquilo que eu chamo a cultura do hóquei patins. Isto é história, é um bocadinho da história. O João está aqui a sorrir porque ele sabe o que é que eu penso disto, o Paulo Pantana, o Eurico e o Pedro, falámos muitas vezes disto. Podemos olhar para as outras modalidades, olhamos para o rugby. Há quanto tempo é que há o VAR? Há quanto tempo é que o árbitro fala para o exterior, para todo o público ouvir aquilo que ele está a falar com os jogadores? O handball, há uma falta, o árbitro apita, ele tem que parar a bola no chão, um sítio onde estiver, senão leva a cartão. Quando introduzimos os jogos 3x3, essa foi uma das regras que nós pusemos. Se o jogador tocava na bola ou atirava a bola para o lado, quando era apitada a falta, sofria um livre direto. Isto é uma situação que é uma constante relativamente a alguma indisciplina e relativamente ao jogador do hóquei patins. No basquetebol, eles assumem a falta. Aqui no hóquei patins, a malta do hóquei patins, os jogadores do hóquei patins, e estão aqui alguns mais jovens, por tudo e por nada, discutem com o árbitro. E isto é uma coisa que não pode acontecer no desporto. Eu sou um bocadinho crítico relativamente a isto, tenho um lema que me acompanha há muito tempo, que é, primeiro a verdade, depois a vitória. E quem lidou comigo sabe que é assim. Portanto, e o respeito pelos árbitros é fundamental. Por tudo e por nada, no hóquei patins se discute por isto e por aquilo. No basquetebol, há uma coisa disso. No handball, vimos agora do alto nível, aquilo é fantástico. E isto no hóquei patins, porque é que não se faz? É porque tem um stick na mão e há ali alguma agressividade posterior, intrínseca. Eu acho que há aqui um caminho a percorrer relativamente a esta questão. E por isso, por estas e por outras razões, é que o hóquei patins, pronto, continua sempre no mesmo estado. E há a dificuldade em evoluir para outros patamares, e nomeadamente nestas questões. Portanto, nós não vemos discussões constantes como se vê nos jogos de hóquei patins, no handball ou no basquetebol. No voleibol não, porque não há confronto. Não é? Portanto, isto é uma reflexão que eu sempre me bati por ela, desde que comecei há muitos anos. Partilho isto sempre com os treinadores, eles sabem o que é que eu era relativamente a estas questões e não fujo dela, porque é muito melhor um desporto muito com mais respeito pelos adversários, pelos árbitros, porque isto depois a seguir transfere-se para os pais. Um miúdo que, da altura, está o pai também no meio do barulho e da confusão. Não é? E isto depois, quem é que ganha? Ninguém, não é? Ninguém. Portanto, peço desculpa, mas esta intervenção eu tinha aqui a fazer, porque é uma coisa que é um assunto que eu ia abordar mais tarde. É uma modalidade fantástica, de uma beleza incrível, de uma dificuldade incrível daquilo que eles fazem, e aqui temos um grande jogador, não é? E depois perde-se com determinadas coisas, não é? E não estou a dizer que, às vezes, há arbitragens que não estão ao nível do jogo, é um facto. E o Luís Peixoto não pode negar isso, não é? O Luís Peixoto e qualquer árbitro, não é? Mas, agora, os jogadores têm que ter outra atitude. E o hóquei patins tem que evoluir para isto, porque senão continuamos aqui infelizmente que se mudaram algumas regras, porque há alguns anos atrás valia tudo. Professor, aproveitando a sua deixa, exatamente, o Telmo André, que é um analista muito conhecido do hóquei patins, sugere e manda para cima da mesa, exatamente, poderíamos tornar o hóquei mais apelativo, reduzindo as leis de jogo e permitindo que os adeptos compreendam mais e melhor estas regras? Quer dizer, ter as regras do jogo também é difícil, não é? Portanto, um jogo tem que ter regras, não é? Não é isso.
Agora, a questão está na interpretação delas e que algumas situações são difíceis de interpretar, não é? Portanto, e do público perceber, não é? Mas isso é uma questão também cultural, não é? E uma questão, se calhar o público que vai a um jogo no Palau vê de uma forma diferente daquele que é no Pavilhão da Luz, digo eu, não é? Portanto, tem outra capacidade de ver o jogo com outra cultura, conhece melhor o hóquei, percebe? Digo eu, percebe? Às vezes que fui ao Palau, que adorei, não é? Mas... Mário, quer fazer alguma pergunta? Eu tenho aqui perguntas para fazer. Eu, a este propósito da redução das regras de jogo, e uma vez que está aqui o João, acho que o João já fez essa experiência. Gostava que o João nos falasse um bocadinho da experiência que foi feita em Espanha acerca da redução do tempo de ataque. Creio que o João já jogou alguns jogos pelo Barcelona. Sim. Com a redução do tempo de ataque, e não sei se fez também jogos com as balizas... Não, foi só a redução do tempo de ataque. Eu sei, só aqui um pequeno à parte, sei que houve alguma celeuma da parte de alguns jogadores, houve jogadores que gostaram, mas houve jogadores que acharam que tornava o jogo demasiado direto e o jogo perdia alguma beleza. Qual é a tua percepção, João, da redução do tempo de ataque no hóquei patins? Nós aqui na Federação Catalã é tirar o chapéu nesse aspecto, que eles aproveitam a Liga Catalã para implementar algumas regras novas, para testar algumas regras novas, e entre as quais o VAR foi testado, acho que na minha primeira época ou na segunda, foi testado o VAR. Cada equipa tinha a possibilidade de ver as imagens uma vez por parte, creio que era assim, e se tivesse razão mantinha portanto o crédito, digamos assim. E foi testada essa questão dos 30 segundos também na Liga Catalã. É a minha opinião, vale o que vale relativamente a isso. Eu não gostei, ok? Mas isso tem a ver com o estilo de jogo das equipas, tem a ver com até do próprio jogador. O Mário disse bem, há jogadores que gostaram dessa alteração. No meu caso eu não gostei. Acho que tornava-se um jogo muito mais precipitado, é verdade, muito mais direto, se calhar para os adeptos, ok, há mais baliza, mas havia baliza, mas havia sem critério, aquilo era tudo muito atabalhoado. Se calhar porque também não houve um período de adaptação da nossa parte, apesar de nós termos treinado naquele período, treinámos com 30 segundos de posse de bola, mas acho que perdia muita beleza o hóquei. Acho que precisamos eu acho que 45 segundos é perfeitamente ajustado. Acho que há tempo para pensar os ataques, para construir os ataques. Acho que isto também traz beleza ao hóquei. Se quiserem tornar o hóquei em contra-ataques, ok, façam num 30, façam 15 segundos. Eu, na minha opinião, não gostei da alteração. Porque se pretende tornar o hóquei mais rápido e mais vistoso. Atenção, não gostei da alteração, mas acabo como comecei. Gostei muito que a Federação Catalã aproveitasse a Liga Catalã para testar essas regras. Acho que isso é fundamental. É testando que nós sabemos se a regra é boa ou não. Pedro, as equipas... Concordo em absoluto com aquilo que o João acabou de dizer. Eu também sou dessa opinião. Aliás, tive uma oportunidade de discutir este tema com o Guilherme Cabestani e com o Tó Neves. E acho que 45 segundos está bem. Porque senão é aquilo que o João disse. Torna-se um jogo incaracterístico. Embora eu seja reconhecido ou seja conhecido, e o João sabe que sou um aficionado do jogo de transições, porque eu acho que o hóquei é caracterizado essencialmente por sendo um jogo de transições, mas acho que também deve haver espaço para a construção ofensiva. Aliás, isto com 52 anos, cada vez que falo com alguém de outros tempos, diz que o hóquei já não é como antigamente, já não tem jogadas por aí além, o hóquei ofensivo não é tão pensado. Se calhar tem muito a ver com estes 45 segundos também. Agora imaginem se reduzíssemos isso para 30 segundos. Eu acho que piorava seriamente o espetáculo, mas é de enaltecer aquilo que o João disse a propósito da Liga Catalã, promover algumas alterações. Nós em Portugal também o quisemos fazer com a Elite Cup. Algumas coisas foram colocadas em prática logo no primeiro ano da realização da Elite Cup. Algumas foram aproveitadas imediatamente na época seguinte, outras eram vistas como totalmente despropositadas e depois, passado 4 anos,
aqui estão elas, como por exemplo a possibilidade de haver mais time-outs. Eu acho que há um espaço muito positivo para podermos melhorar o jogo, como o professor Manassas disse há pouco e bem. Se nos sentarmos todos e se quisermos debater o jogo na sua plenitude ou na sua profundidade, eu acho que todos estaremos mais ou menos de acordo relativamente àquilo que devem ser as regras, aquilo que deve ser a atuação dos árbitros, não só em função da formação, mas também do manual de atuação, que nós sabemos que às vezes diverge de associação para associação. Acho que há muita coisa para fazer e concordo inteiramente com o professor Manassas quando diz que podíamos e devíamos há muito tempo ter aprendido com outras modalidades, e às vezes a questão do dinheiro, como dizia há pouco o Luís Peixoto, não é desculpa para tudo. Não me venham dizer que é por falta de dinheiro que algumas medidas não são implementadas na nossa modalidade, porque isso não corresponde inteiramente à verdade. Em relação à redução... Nesta questão das regras, peço desculpa, quem acompanha as outras modalidades lembra-se do handball, antigamente, em que a reposição depois de um golo só se podia verificar quando a equipa adversária estivesse toda dentro do meio-campo, do seu meio-campo. Isso deixou de existir. O que é que tornou? Tornou mais rápido essa fase, a fase de transição, mas não depois o tempo de ataque, não é? E isso trouxe beleza, porque de facto é um ritmo infernal, mas depois há o tempo de construção, não é? E há essa variação de ritmos que deve existir num jogo, na minha perspectiva, não é? Eu lançava aqui um dado para o Pedro, inicialmente. As equipas fazem imensas faltas, dando até a oportunidade a que os jogos se decidam em bolas paradas. Começa a ser muito vulgar até com essas regras. Essa variável é controlável em treino, como e de que forma? Pedro? Não ouviste, Pedro? Peço desculpa, mas tive que atender uma chamada telefónica. Pode ser que sim. As equipas fazem imensas faltas, dando até a oportunidade a que os jogos se decidem em bolas paradas. Essa variável é controlável em treino, como e de que forma? Diz-nos o Telmo André. Diz-nos quem? O Telmo André. É evidente que isso pode ser trabalhado e pode ser controlável no treino, mas depois o jogo é completamente diferente e às vezes, se calhar, muitas das faltas que são assinaladas, elas pura e simplesmente não existem. É uma questão de interpretação também. Eu lembro-me quando se mudaram estas regras, a ideia não era que as equipas chegassem às 10 faltas, não é? E agora parece que no jogo de hóquei está tudo à espera que chegue à 10ª, à 15ª e à 20ª. Obviamente que as equipas que pressionam mais, as equipas que controlam mais o jogo imediatamente após a perda da bola, estão mais suscetíveis de fazer mais faltas. É evidente. Mas também é verdade que os patinadores que patinam menos bem também também se arriscam a de certa forma iludir ou levar o árbitro ao engano. Isso também acontece. Eu às vezes costumo dizer na brincadeira que isto não é um hóquei gay, portanto eu acho é que o hóquei não deixa de ser um desporto de contacto e ele deve ser permitido. Agora também isto remete-nos para as questões anteriores. Eu acho que um árbitro se não treinar, se apenas arbitrar jogos, cada vez vai ter mais dificuldades na interpretação dessas regras. Mas respondendo ao Telmo, isso pode ser controlável, é verdade, mas eu deixo um desafio, e o João sabe disto, que cada vez que queríamos arbitrar um jogo de treino, olha, o professor Manassas era o primeiro a fugir, não dava para aturar
as magreza. uns e de outros. Eu, às vezes, dizia em jeito de brincadeira, pá, eu sou treinador e mau, muito menos sou árbitro. Portanto, são coisas que podem ser controláveis, mas que depois no jogo rapidamente se alteram, nem que seja por questões do plano emocional. Ainda pegando um pouco daquilo que há bocado o professor e disse muito bem em relação à disciplina, e que primeiro a disciplina e depois as vitórias, eu lançava ao Luís Peixoto através de uma pergunta aqui de uma moça que é a Liliana Pedro, que é uma jogadora do feminino de alta competição também, que diz que concorda consigo, que os jovens refilam muito com os hábitos, já para não falar na educação que deve vir do seio da família. Mas que os treinadores têm uma mão importante nesse sentido. Os treinadores, e não só, porque ao nível de séniores, às vezes há jogos de segunda e de terceira divisão, e até de primeira, que há um descalabro de indisciplina. É verdade isto, Luís? É verdade, é verdade. E o que eu tenho notado nos últimos anos é que isto acaba por ser fases cíclicas, digamos assim. Conforme está a sociedade, nós temos a reflexão toda nos jogos, seja das camadas jovens, seja de um jogo de primeira divisão. Acho que, de facto, nota-se bastante, e não é por estar aqui o João. O João é um jogador que eu apito desde que me lembro, e é dos jogadores, se calhar, mais educados que eu já apanhei em todas as pistas, por onde passei. Portanto, a formação do atleta, os treinadores, os dirigentes têm que o formar como jogador, mas acima de tudo e em comparação e em paralelo, tem que ser formado como homem. Mas também não é o treinador que o vai formar como homem, se não houver formação de casa. Há aqui todo um emparelhamento de fatores. Nós sabemos que há jovens muito mais vivos do que outros, há uns que são muito mais fáceis de lidar do que outros. Agora, a questão de nota-se muito as reações, normalmente vêm de fora para dentro. O jogo é vivido pelo jogador, como nós às vezes vivemos o jogo com mais ou menos intensidade. Agora, os problemas em termos de educação, a maior parte das vezes, vêm de fora para dentro. E aí começa pelos dirigentes, pelos treinadores, pelos seccionistas, dos pais na bancada, tudo ajuda. Mas como disse no início, são fases que são cíclicas. Há alturas que as coisas são muito mais calmas, muito mais tranquilas, e há outras alturas que parece que é mesmo o escape, é tudo o que está ali, é o árbitro culpado, e então vamos libertar o escape no árbitro, seja jogador, seja treinador, seja público. Por acaso há aqui uma comparação engraçada em que diz que hoje o futsal discute-se como no hóquei e o hóquei quer ser como o basquetebol. É uma frase engraçada. E isto porque, Mário, queres fazer alguma pergunta? Eu gostava de colocar aqui uma pergunta ao Luís Peixoto. Acho que é uma pergunta que quase todos os treinadores e principalmente os jogadores colocam, que é do ponto de vista do árbitro, o que é que o Luís acha acerca do penalti ser ao apito ou não ser ao apito? Tem-se discutido muito nos últimos tempos essa alteração da regra, por causa da questão das advertências aos guarda-redes. Qual é a percepção do Luís? Eu vou responder à pergunta e vou um bocadinho atrás, Mário. Há pouco o Pedro falou que portanto, em Espanha tem-se testado na Liga Catalã, e nós temos na Elite Cup tem-se feito alguns testes, nomeadamente o time-out, como o Pedro disse, que neste momento existem 2 por cada parte, e foi de há 2 anos, em Portimão, foi testado o apito, quer para o livre direto, quer para o penalti. Não sei, porque não fiz essa estatística. Eu não tenho nada a ver com estatística, mas gosto muito de fazer estatísticas por minha conta. Não sei quantos penaltis e quantos livros diretos foram assinalados, mas sei-te dizer que não houve problema em nenhum. Portanto, ao apito, eu até vou mais longe. Eu diria que, quer no penalti, quer no livre direto, ao apito do árbitro, toda a gente estaria em jogo.
Porque nós sabemos que eu, ao apitar, o jogador pode bater a bola ou não bater. E o guarda-redes só se pode movimentar ou a bola ser tocada. Portanto, essa era logo uma das questões que ficaria resolvida, era ao apito o árbitro, toda a gente está em jogo, não tens que preocupar se houve ali 1 milímetro que o guarda-redes mexeu, se houve 1 milímetro que o atacante mexeu o ombro para fazer uma simulação, porque eu gostava que muita gente se experimentasse a pôr no lugar do árbitro na marcação de um penalti e olhar para o guarda-redes e olhar para o atacante. E nós às tantas ou decidimos olhar para o guarda-redes, ou decidimos olhar para o atacante, ou temos a nossa visão periférica para tentar ver os dois, que é o que nós, segundo a regra, temos que fazer. Na minha opinião, era uma alteração excelente. Reduzia-se muitos problemas no jogo. Mas tinha aqui uma outra questão só para o Luís, que também tem sido muito debatida, que é a questão dos árbitros saberem ou não patinar e do árbitro apitar o jogo de patins. Sei que o Luís tem assim ultimamente tem, não sei se já fez as pazes com as tabelas, tirando aquele jogo do Leida com o Igualada, em Espanha, que foi um momento caricato do hóquei que acho que o Luís levou com muita doloroso, com muita bonomia, mas gostava de saber também qual é a percepção do Luís sobre a questão dos árbitros terem ou serem obrigados a patinar ou não e apitarem um jogo de patins ou não, se há benefícios, se há coisas que são prejudiciais nesse aspecto. Qual é a percepção do Luís? Sim, neste momento, como não disse, eu aprendi a patinar. Patinei durante um ano, patino muito mal, porque raramente calço uns patins, ou quase nunca, para dizer desta maneira. Portanto, não consigo ter uma percepção exata se seria vantajoso ou não. Gostaria que alguém o experimentasse para tirar conclusões. Eu, neste momento, podemos dar várias justificações, não vejo que seja um grande benefício. Pode ser, mas não vejo qual é o benefício de eu patinar ou não patinar. Luís, o Piteira diz aqui que tens toda a razão, que devias ter uma proteção. Eu, por acaso, aqui há uns anos tive uma conversa contigo na linguagem entre árbitro e jogadores e disseste uma coisa muito interessante que eu nunca mais esqueci. Se eu estou a pedir e ser educado e pedir faz favor ao jogador, exige que ele também seja educado comigo. Mas acontece que às vezes que há árbitros que a sua formação e através do quente do jogo não conseguem ter essa lisura nem essa educação e que provocam depois as mesmas reações dos jogadores. Sim, isso é verdade. A ação gera reação. Ok. João. Às vezes acontece, se um jogador vai-me responder alto. Eu tenho que nivelar da forma que eu estou a falar é a forma que eu tenho que aceitar que me falem a mim. Regra geral, por exemplo, a colocar um jogador à distância, peço-lhe os 3 metros, se faz favor. Exatamente. Trato os jogadores praticamente todos pelo nome e admito que todos os jogadores me tratem pelo nome. Nunca exigi a um jogador que me trate por senhor árbitro. E depois é essas questões são 3 metros, faz favor, se estamos a falar baixo é para falar baixo, se estou eu a falar, ouve. Mas isto são aquelas questões, são questões que eu julgo que é a própria educação, eu se gritar a alguém, essa pessoa vai gritar comigo também. Exatamente. Eu se estiver muito tempo ao pé de um banco a gritar, o banco vai reagir a gritar comigo. Essas coisas são aquelas coisas que temos que ir aprendendo ao longo dos tempos. Eu se falar mais baixo, vou tentar fazer com que a pessoa com quem estou a interagir que fale também mais baixo. E depois os termos que eu usar são os termos que eu tenho que receber. E esse é uma das coisas que eu costumo, quando estou a falar com árbitros mais novos, eu se falo alto, tenho que aceitar que me falem alto, não é por ter 2 cartões no bolso que depois vai haver uma consequência para uma pessoa que me falou exatamente como eu falei para ela. Portanto, há aqui sempre o dar e o haver, sempre é uma interligação da situação. Luís, não tem um terceiro cartão? Tem o branco. Não. Cartão branco?
Temos o cartão branco, sim, para as camadas jovens. Já voltamos lá, até porque há perguntas impertinentes e o tempo corre no instante. O Paulo Fonseca pergunta ao João Rodrigues, questiona se em Barcelona treina e adota propositadamente os lances de bola parada e a recuperação de bolas rápidas junto da baliza adversária para depois a colocar rapidamente na zona de finalização. E se os jogadores são assim treinados e formatados para segundas bolas, tirando assim mais partido desses lances. Eu não sei se percebi bem a questão, não sei se está a falar de segundas bolas, quando, ou seja, no seguimento de um penalti ou de um livre direto, ou se é simplesmente a reação à perda da bola, não percebi muito bem. Eu também não sei, foi exatamente isso que passamos. Mas, assim, se for relativamente ao penalti e livres diretos, posso dizer que nós não treinamos isso, não há nenhum treino. Acho que isso é chegar. A única coisa que nos é dita relativamente a isso é que quando estamos a defender uma bola parada, nós temos que rapidamente os quatro correr o mais rápido possível. Na parte ofensiva não correm os 4, há um posicionamento diferente. Se for relativamente à situação do jogo e não tanto bolas paradas, sim, treinamos bastante a reação à perda da bola e a questão de recuperar bolas no meio campo ofensivo para rapidamente as colocar na zona de perigo, na área e tentar fazer golo ou chegar à baliza o mais rápido possível. Não sei se respondi bem à questão, mas... Eu também não sei, porque esta foi a pergunta exatamente com o Sr. Paulo Fonseca e ele é que poderá dizer essa situação. Entretanto, eu também tinha uma questão e há bocado... Sim, era isso. Obrigado. Era? Ok. Obrigado, era precisamente isso. Era? Ok. Ok, Paulo. Há bocado o João falou, e isso também era para o Luís, o seguinte, falou que houve uma experiência com o VAR. Nós estamos recordados num passado recente, que houve um golo que não foi validado porque a posição do árbitro era impossível de ver se a bola tinha entrado ou não. Eu lanço para cima da mesa se por acaso uma bola com chip não poderia resolver esses problemas, já que o ângulo de visão de um árbitro não é 360 graus. Ainda por cima, em relação a esse lance específico, o árbitro está completamente tapado por guarda-redes. Se era uma solução para evitar, já que não há árbitros de baliza. Luís, quer dizer alguma coisa sobre isso? É a tecnologia, tem que se implementar, tem que se arranjar forma de o fazer. Pedro, eu gostava de te ouvir. Nuno, desculpa, porque eu cheguei à cabine e vi logo a imagem. É assim. Não, mas eu estive no jogo, eu vi e era impossível ver a bola entrar. Não? Posso? Sim. Faz favor. Luís, corrige-me se eu estiver enganado. Tu não viste aquela bola dentro da baliza porque seguiste o manual de atuação. Ou seja, exatamente. Pois, porque se vais atrás da baliza, tu vias a bola lá dentro, ou não? Não sei. Eu ali julgo que seria sempre muito difícil porque o equipamento do Pedro também era preto. Exatamente. Ok. Aconteceu, toda a gente viu que foi golo. Aquilo que eu digo é... Eu nunca tive qualquer noção, é que nunca foi aquele lance que a bola está em cima da linha e passou 1 milímetro ou não. Eu nunca vi a bola. Pois, mas se vais atrás da baliza, vias. É possível. É questão do manual de atuação. Avancei para dentro, se venho para trás, epá. Mário? Sim. Não, estamos a falar aqui um bocadinho de arbitragem e eu queria mudar aqui, se calhar, um bocadinho o tema, para também não estarmos sempre a bater um bocadinho na mesma tecla. E gostava de fazer aqui uma pequena provocação aqui ao João e depois uma pequena provocação ao Pedro. Ao João ia-lhe perguntar se ainda acha impossível jogar no Barcelona. Creio que foi uma declaração do João a uma entrevista ao Record em que dizia que achava impossível jogar no Barcelona. E como o João cresceu a admirar uma geração de jogadores como o Pedro Alves, como o Reinaldo Ventura,
o Gaidão e o Tó Neves, o que é que o João pode dizer a estes jovens que estão aqui e que têm o João como ídolo? O que é que lhes pode dizer sobre os impossíveis? Bom, acho que impossíveis não há, ficou provado. Eu quando disse essa questão, perguntaram-me, tenho ideia que me perguntaram se estava a cumprir um sonho. Eu disse, nem sequer era um sonho, para mim não entrava no mapa das possibilidades ir para o Barcelona. O meu sonho era chegar à seleção, era chegar aos séniores do Benfica, a chegar aos séniores do Pastares primeiro, depois ir para os séniores do Benfica. Isso eram os meus sonhos, aquilo que entrava dentro do meu mapa das possibilidades. Por isso é que quando me disseram Barcelona, para mim nem era impossível. Tive realmente a felicidade de chegar aqui ao Barcelona, e tem sido uma experiência muito, muito boa. Relativamente aos conselhos que posso dar aos jovens, eu tenho uma frase, um lema do qual eu me tenho guiado ao longo da minha vida, que acho que o trabalho é sempre recompensado. Mais cedo ou mais tarde, o trabalho é sempre recompensado, e acho que se nós tivermos paixão também por aquilo que fazemos, essa conjunção ou conjugação de coisas, trabalho e paixão, nós estamos sempre muito, muito próximos de atingir os nossos sonhos e muitas vezes atingir os impossíveis, sem dúvida. Pois, Nuno, se me permites, tinha aqui uma pequena provocação para o Pedro. Força. Eu tive que ir ao baú, Pedro, desculpa lá, tive que ir obrigaste-me a estudar um bocadinho, e o Pedro, numa entrevista muito recente, disse que no hóquei patins teve várias fases. Teve uma fase da escola primária, teve uma fase do liceu, uma fase depois da faculdade. Eu ia perguntar ao Pedro se o Pedro está, ou se tem muitas saudades do liceu, porque o Pedro, quando falou do liceu, falou do Hóquei Clube de Sintra, tinha sido a sua parte de teenager de liceal. E depois ia colocar ao Pedro a questão que é, uma vez que fez o mestrado no Benfica, se o doutoramento do Pedro vai ser na Seleção Nacional. Vamos lá ver uma coisa. Sem dúvida que fiz o meu liceu no Hóquei Clube de Sintra e, portanto, nunca posso dizer que não a nada. E, portanto, se tiver que recuar aos meus tempos de liceu, falo-ei com todo o gosto. Aqui o meu mano, João Baltazar, que não se assuste, que eu não me estou a fazer ao piso, por amor de Deus. Mas eu ouvi com algumas interferências. Também, em relação à Seleção Nacional, não há nenhum treinador em Portugal que também não tenha ou que não alimente esse sonho. Se me perguntarem se é um objetivo de carreira, não é. Não é. Pelo menos nos tempos mais próximos. Mas que me sinto em condições e capacitado para isso, sinto. E, portanto, se um dia isso surgir, e acho que estão aqui pessoas que sabem que isso teve para acontecer antes de eu ir para o Benfica. Felizmente que vários fatores se conjugaram para que, neste caso, os dois treinadores envolvidos cumprissem com aquilo que mais gostavam na altura, não é? Mas não faço disso, perdoem-me a expressão, um cavalo de batalha. É uma coisa que, se um dia tiver que acontecer, acontecerá. Se não for, também não fico melindrado por isso, desde que a seleção esteja bem entregue, e está, com a recente conquista do Campeonato do Mundo, e esperemos que o próximo Campeonato da Europa também nos sorria, ainda por mais, segundo sabemos, não é, João? Vai-se realizar em Portugal e, portanto, as nossas responsabilidades aumentam, mas também as expectativas também são maiores. Agora, aquilo que eu gostava de deixar aqui bem expresso é que, perante essa analogia que eu fiz, não é? Da primária, do secundário,
da faculdade e do mestrado. Eu acho que isso são estágios que todos os treinadores têm que percorrer para, se um dia quiserem chegar ao topo. E isso aplica-se aos jogadores. E vou um pouco ao encontro daquilo que o João acabou de dizer. O trabalho é sempre recompensado. E acredito que o João é um excelente exemplo para os jovens atuais. Deixa-me aqui também, porque aqui através do bate-papo, referiu-se aqui há pouco que a maioria dos jovens acabam na terceira divisão e alguns deles perdem-se para a modalidade. Eu acho que o problema não está nos jovens que vão para a terceira divisão. O problema está na terceira divisão atual, aquilo que é e aquilo que representa. E se calhar, eu não me canso de o dizer, que os tempos em que vivemos deveríamos todos repensar o hóquei patins no seu todo. E muito provavelmente, se calhar, está na altura de fazer um downsizing, se me permitem, não olhar para a quantidade, mas sim privilegiar a qualidade. E se calhar uma criação de uma segunda divisão nacional faria todo o sentido, não tenho a mínima dúvida disso, e consequentemente poderíamos ter uma terceira divisão também mais forte. Ou seja, já não falo na redução de clubes na primeira divisão, não preciso de ir aí, mas a reformulação do quadro competitivo da segunda para uma segunda nacional, não tenho dúvidas que traria benefícios para o hóquei patins, e consequentemente a terceira divisão também poderia ser um excelente espaço de uma primeira abordagem sénior para alguns jovens que infelizmente não têm logo a oportunidade de ir para uma segunda ou até para uma primeira divisão, porque o problema é que hoje estamos a assistir a uma geração de atletas que querem ser estrelas antes de o serem. Ou seja, querem avançar nas suas carreiras de uma forma prematura, queimando etapas que também têm que se cumprir no escalão sénior. É que no escalão sénior também há etapas para cumprir. O João Rodrigues é, se calhar, também uma das exceções em que sai muito cedo do Paço de Arcos, chega ao Benfica, mas também não se afirmou logo, também teve que saber esperar, teve que ser muito bem enquadrado como foi, alterou completamente a sua forma de jogar, não é verdade, João? Para poder ser hoje o atleta que é. Portanto, o desafio que eu lanço também aos jovens atuais é que olhem para o João como um exemplo, mas também não queiram ser já o João Rodrigues, porque isso não é de todo possível. Mário? Tens alguma pergunta para fazer? Mário? Mário? Bom. Não é mesmo nada deles. Tinha aqui uma pergunta também ainda, uma última pergunta para o Pedro, que esta é a pergunta que assola todos os treinadores, que é um bocadinho por aqui, que é jogar mais simples e pragmático é o que dá resultados, a gente sabe. Enquanto que um jogar mais construído e elaborado é visto pelo adepto apenas como romantismo. Eu perguntava ao Pedro, pragmático ou romântico? Eu acho que qualquer treinador quer apostar no pragmatismo, não é? Ou seja, e acho que ambas podem ser pragmáticas. Agora, há bocadinho levantava-se aqui a questão do tempo de ataque. Eu acho que cada vez mais, e então se partimos para uma redução de tempo de ataque, cada vez mais olhamos para o pragmatismo e deixamos o romantismo de parte. Agora, eu sou um adepto e acho que há aqui jogadores que foram treinados por mim e que o podem reconhecer, se calhar o João não tanto, porque vivemos uma fase completamente diferente, mas eu sou um adepto do hóquei romântico, do hóquei de construção, do hóquei de construção em largura, em profundidade, de um 3-1, de um 2-2, agora está na moda 1-3, que é bom para os contra-ataques, principalmente para situações de 2 contra 1, mas todos os treinadores buscam o pragmatismo e aquilo que depende do contexto. Depende essencialmente dos jogadores que tu tens à disposição. Os jogadores de mais de construção, tens que alterar a tua ideia ou o teu modelo de jogo, se quiseres. Se tiveres jogadores mais vertiginosos, jogadores mais rápidos, mais explosivos, tens que adaptar também um pouco do teu modelo e da tua ideia de jogo às características que tens ao teu dispor. Não sei se fui pragmático.
Ó, professor, eu Bastante não... claro, Pedro. Ó, Mário, não tens mais algumas perguntas para fazer ou guardas para o fim? Terminava só aqui com uma pergunta para o professor, para o professor Manassas, que é, o professor Manassas vivenciou a evolução do hóquei patins praticamente desde os anos 80 até agora, ao século XXI, e ele perguntava, desde o tempo do professor Manassa, dos anos 80 da Seleção Nacional, até ao Benfica do século XXI, em termos físicos, quais foram as principais mudanças que aconteceram no jogo? E neste caso, que preocupações assolam um preparador físico agora no século XXI que não assolava um preparador físico nos anos 80 de hóquei patins? Pronto, eu jogava que não ia ter nenhuma provocação sua. Obrigada aqui para esta questão. Eu recordava aqui uma situação que também transforma um bocadinho aquilo que era o hóquei. Um jogo, deve ter sido em 1988, 89, 90, em Monte Santos, um jogo que era de reservas. Sim, mas queres voltar então? Podes voltar. À quarta-feira à noite, Monte Santos, inverno, ainda com o fiscal de baliza, não é? Ouvir o rádio, jogava o Sporting uma noite europeia e ele estava com o rádio no ouvido, lá de cócoras atrás, a arbitrar o jogo, não é? Portanto, isto foi uma curiosidade, portanto, o que é que era o hóquei nessa altura, não é? Eu recuava aqui um bocadinho e dizia que o jogador, de qualquer desportista, devia passar por um desporto individual e um desporto coletivo. Isto, no fundo, para a sua formação. O Pedro está ali a abanar a cabeça porque sabe aquilo que eu sou um defensor disto. Isto porque o desportista de uma modalidade individual, no fundo, trabalha só por si. No fundo, está a sua responsabilidade. Se ele treinar, ao fim de semana é capaz de ter bons resultados na pista, na piscina, na ginástica, seja onde seja. O de desportos coletivos está sempre um bocadinho dependente do outro, se o guarda-redes está inspirado, se o avançado marca o livre direto, ou seja, todos eles deviam passar por aquilo que é a necessidade de um desportista, de uma modalidade individual, de ser rigoroso no seu treino, ser persistente e não se estar à espera que o outro resolva o assunto. Ou seja, portanto, isto é as duplas situações que qualquer atleta devia passar, na minha perspectiva. E esse foi um dos problemas que tive mais agora na última geração do Benfica, que foi, efetivamente, mentalizá-los para a necessidade do treino, da parte que aquilo que é o treino mais individual. Eu não sou muito só o treino global, e às vezes peca-se um bocadinho no treino global, quando muitas vezes o que define um jogo é o pormenor técnico, é a bola parada, é o guarda-redes, e muitas vezes era difícil meter na cabeça dos jogadores que estamos a treinar remates, ou estamos a treinar livros diretos ou penaltis, e aquilo é treinado por treinar. Quais? Eu estou a rematar a baliza, rematar, não com a preocupação e a concentração e aquele rigor que um jogador de basquete que está a lançar ao cesto que consegue fazer. Ele também o faz com bloqueios, com travagem em suspensão. Ou seja, o jogador de hóquei acho que tem que aprimorar mais o seu treino individual, aquilo que é a sua trabalho individual. Relativamente em termos físicos, eu lembro-me que a segunda passagem que tive no Benfica, com o Dantas, entrei em novembro e foi naquela última fase, estou crente que foi a última época em que o hóquei estava extremamente violento e valia tudo. E uma das coisas que eu detectei na altura é que não ganhámos uma bola disputada na tabela. Um contra um, não conseguimos ganhar qualquer bola. Bom, o que é que eu fiz? Bom, fui à secção de rugby, fui lá buscar aquelas borrachas de treino de coisa e pô-los a treinar impactos, pronto, e foi a única solução de tentar melhorar uma coisa que era um déficit da equipa, que era as bolas disputadas na tabela, um contra um, enfim. E foi a maneira que conseguimos melhorar esse aspecto. Hoje em dia, de facto,
o hóquei é diferente do tempo do Paulo Almeida, ou anterior ainda, do tempo do Vítor Hugo ou do Alves, não é? Neste momento, os jogadores têm outras capacidades que naquela altura não tinham. Em termos físicos, é evidente. Se virmos, eu tenho fotografias dos atletas da preparação para Oviedo, ou Corunha, ou San Juan, e nós vemos o perfil do atleta daquela altura e o perfil de agora são muito mais, fisicamente muito mais fortes, não é? E de outra forma, também naquela altura nós tínhamos situações em que, e no caso do Benfica, havia jogadores que jogavam os 50 minutos. Havia ali à altura que o Dantas tinha 4 jogadores e depois os outros eram júniores, praticamente só iam quando aquilo já estava com uma diferença grande, não é? Hoje em dia a rotatividade é muito superior, portanto o jogo também é muito mais rápido, não é? Mas, portanto, basicamente isso. Agora, aquilo que deixo aqui é que o jogador de hóquei tem que ter uma atitude permanente de treino, como se fosse ele sozinho em jogo, portanto, em termos do treino, da superação naquilo que são os seus índices individuais, não é? E não está sempre à espera que hoje não me apetece, hoje não estou muito bem, hoje não vou dar tanto. Portanto, o treino, seja na segunda, ou seja na sexta, seja no primeiro minuto ou último minuto, tem que ser sempre com o mesmo rigor e a mesma intensidade, não é? Relativamente aos treinadores, aqui uma palavra também por último, eles têm que ser de facto um exemplo para os jogadores, não é? E isto é fundamental, tanto para os treinadores da formação como para os treinadores do alto nível, não é? Na pontualidade, no comportamento no treino e fora do treino, no rigor e na exigência. Como é que eu posso exigir dos jogadores se eu sou o primeiro que me encosto na bancada, ou que, enfim, chega atrasado, ou que sai mais cedo, ou que vira as costas, ou que atende o telemóvel, não é? Portanto, isto são questões que são fundamentais na atitude do treino, e isso é um espelho, não é? Por outro lado, tem que haver uma grande tolerância relativamente aos erros dos árbitros, porque eles erram, como o treinador erra, e depois sempre com aquela permanente evolução e trabalhar muito com os seus pares, uma coisa que o Pedro nisso sempre foi muito querido nesse aspecto, e que eu valorizava muito, que ele falava muito com os outros treinadores, partilhava muito, mesmo com treinadores antes do jogo, coisas, isso são coisas que os treinadores de basquetebol estão habituados a fazer, não é? Falam antes do jogo, falam depois do jogo, têm tertúlias, enfim, isso é uma cultura que eu acho que o Pedro sempre estimulou e sempre teve uma excelente relação com todos os treinadores e partilhava as suas questões. Não é? O tempo corre rapidamente, parece que começou há bocado, aproximamos do fim das nossas horas. Antes de acabar, queria dar aqui 2 coisas e lançar uma última pergunta aos 4. Tenho aqui um antigo atleta do Hóquei Clube de Sintra, o Eurico Cermanho, foi treinado pelo Pedro Nunes e pelo Manassas, e diz que tudo o que aprendeu com eles empregou na sua vida pessoal e profissional, pelo que se sente agradecido. E lamenta não poder intervir, e quer deixar aqui esse agradecimento pessoal aos dois. Por outro lado, eu também não queria deixar de terminar antes de... Há um jovem atleta que está aqui neste painel, que é um jovem atleta do Sporting Torres, dos escalões escolares, que são um exemplo vivo da importância que o hóquei tem na vida de uma criança. E mais não digo. Obrigado, Cândido, pelo teu trabalho. Assim, agora diria então a todos que, para a última intervenção vossa neste painel, agradecendo do fundo do coração pela formação do Sintra e em nome do Hóquei Clube de Sintra, os vossos votos e aquilo que eventualmente pensam que vai acontecer a partir de agora. Quem quiser pode começar o João. Antes de mais, exatamente, começa o mais velho. Vou defender um bocadinho a classe do jogador de hóquei, relativamente àquilo que o professor Manassas acabou de dizer. Eu acho que não é o jogador de hóquei, professor. Eu acho que é o jogador de hóquei português. E não me estou a retirar disso. Pelo contrário, estou a reconhecer que é um comportamento que nós temos e que claramente temos que mudar,
e foi quando me perguntam, muitas vezes perguntam-me as principais diferenças que encontraste no Barcelona para o Benfica. Aquilo que eu quase sempre respondo foi relativamente à mentalidade dos jogadores que aqui estavam no Barcelona. E era relativamente a essa questão, relativamente ao empenho quando começa um exercício até que ele acaba, é completamente diferente daquilo que um jogador português está habituado a fazer. Quando um exercício não é tão interessante, ou é mais repetitivo, ou é simplesmente um exercício de remate à baliza, em que nós temos que fazer, se calhar, 15 remates e os 5 primeiros até são bons, mas os restantes já são mais ou menos. E realmente aqui no Barcelona, aquilo que eu percebi desde o primeiro dia que aqui cheguei é que os 15 remates eram a 100%. E foi realmente a principal diferença. Daí eu dizer que não é tanto, se calhar, o jogador de hóquei, é se calhar mais uma questão de mentalidade portuguesa. Nós gostamos mais de facilitar. Daí também, quanto a mim, a hegemonia que a Espanha teve durante tantos anos e a qualidade também que eles têm no desporto, não só no hóquei em patins. Acho que é uma questão também de mentalidade. Pronto, era só queria dar esta chega, professor, se me permite. E para acabar, era só dizer que não sei como é que vamos acabar ou passar esta pandemia, porque não sei quando é que ela vai acabar. Aquilo que sei é que nós temos que fazer o que pudermos pela nossa modalidade. Nós que amamos esta modalidade, nós que somos jogadores, árbitros, treinadores, dirigentes ou simples adeptos, temos que a manter viva. Dura esta pandemia mais um dia ou mais anos, não sabemos. Aquilo que nós temos que fazer é realmente manter esta modalidade viva, nem que seja com Zooms, nem que seja com o que for. Certamente, unidos, a gente poderemos ultrapassar esta situação. Obrigado. Luís? Bem, para finalizar, portanto, agradecer o convite e desejar que ou melhor, a conclusão que tiramos destes bocadinhos é que há vontade de todos nós nos sentarmos para rumar para o mesmo lado e para chegarmos a situações de melhoria e trabalharmos em conjunto, que muitas vezes é uma classe que trabalha entre eles, a outra classe trabalha entre eles e depois não há uma união entre todos os intervenientes no jogo. E acho que esse seria aproveitarmos pela situação que estamos a viver, que ninguém desejou, ninguém gosta do que está a passar. E como o João disse, não sabemos quanto tempo ainda poderá decorrer ou não, pegarmos nestes bocadinhos todos e juntar-nos mais, sentar-nos mais e rumar para que o Hóquei Patins tenha de futuro, que seja cada vez melhor. Professor. Eu basicamente as mensagens já dei para todos, para os jogadores, para os treinadores, especialmente agora para os pais, eu sei que estão aqui alguns, uma palavra de estímulo, que não deixem os vossos filhos só agarrados aos tablets, aos computadores. Isso é importante, mas faz muita falta estarem na rua, estarem com os amigos, praticarem desporto. Para o Hóquei Patins, uma modalidade que eu adoro, desejo muito sucesso e uma palavra muito especial ao Hóquei Clube de Sintra pelo convite e por este momento. Portanto, para todos, fica aqui o meu agradecimento. Pedro? Eu quero ser o Manassas otimista. Eu acredito que este retorno que seja efetivamente o tal boom que o professor há bocadinho referiu. E acredito que todos aqueles que estão envolvidos neste processo, e já falámos em todos eles, mas principalmente os pais, são fundamentais para que se volte ao hóquei com paixão, com dedicação, com entrega, com disponibilidade, e isso passa por todos também, nomeadamente a classe dirigente, que às vezes é tão esquecida e só se lembram deles para lhes bater, mas que de uma forma voluntária
ainda conseguem manter vivo o associativismo, se é que ele ainda existe. E o desafio que eu lanço também para estes dirigentes é que a falta de dinheiro não pode ser desculpa para tudo. Eu acredito que com a organização, com sistematização, com paixão, como é óbvio, como em tudo na vida, eu acho que podem ajudar a que os clubes que representam sejam melhores e mais atrativos para os jovens praticantes. Não há muito mais a acrescentar, agradecer a amabilidade que tiveram em me convidar para este ilustre painel. Em relação ao Hockey Clube de Sintra, acho que tudo aquilo que eu possa dizer soa pouco. Ainda há bem pouco tempo o Francisco e o Miguel, sobretudo, foram testemunhas disso mesmo. E estou sempre disponível para ajudar a fazer crescer o hóquei patins no seu todo, com clubismos à parte e com interesses pessoais ou profissionais à parte. Acho que é importante olharmos para a nossa modalidade no sentido de a fazer crescer, porque ela tem muito para crescer. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E para terminar, gostava de ler umas últimas mensagens que têm vindo no bate-papo. O agradecimento e o desejo de felicidades à família e ao Cândido. E depois o outro Cândido Oliveira, um grande abraço para todos, em especial para o professor Manassas e para o meu grande amigo Pedro Nunes. Aproveito também para parabenizar o João Rodrigues pelo excelente trabalho que está a fazer pelo hóquei patins português. A Patrícia Nel, muito obrigado por este momento. O Nuno Monteiro, um grande abraço forte para todos os intervenientes nesta modalidade, que venham mais estúdios como esta, até breve. O André Gil, excelente iniciativa do Hockey Clube de Sintra, um abraço a todos. E ao Telmo, parabéns a todos, excelente promoção na modalidade, grande João, que tem sido incansável. A todos, João, um obrigado do coração por aquilo que transmitiste aos miúdos, principalmente à formação do Hockey Clube de Sintra. Luís Peixoto, eu nem te digo o que é que penso de ti, que tu sabes bem, gosto muito de ti, para mim é dos melhores hábitos nacionais, gostem ou não gostem. Professor, você é uma enciclopédia daquelas que ninguém abdica. Ó Pedro, e tu és o amigo, uma referência do hóquei imparável, inegável, que toda a gente gosta de ti. Obrigado e voltaremos, certeza, mais uma vez. Obrigado a todos.